Olá, meus amados, aqui é o pastor Liberato, da Igreja Grande Congregação de Cristo, e um abraço a todos, a paz do Senhor. Estou pela ordem divina, né? Passei um tempo sem postar no canal do YouTube, né? E novamente, após uma ordem divina, nós estamos voltando, na verdade, a postar as excelências das revelações que o Espírito Santo nos deu aqui na igreja, nos deu muitas visões, arrebatamentos importantes, né? E ele deu ordem para a gente postar essas visões, esse arrebatamento que é muito importante para a igreja, as guerras espirituais. E dentre delas, né, ele me deu uma ordem para falar sobre um arrebatamento que o meu filho teve aqui na igreja, na hora do culto. Esse arrebatamento, ele lutou contra um principado, o engano, que é um principado muito forte, e com o príncipe da Pérsia, com dois principados, né? E o principado do engano era maior do que o príncipe da Pérsia. Foi muito interessante esse arrebatamento, esse principado do engano, lá da igreja Shalom de Manaus, que está postando arrebatamento direto, né? Esses arrebatamentos são falsos, na verdade, estão sendo enganados. E o Espírito Santo me direcionou, né? Eu abri um jejum de 3 noites, sem comer, sem beber, vários jejuns. Também subimos ao monte 30 dias seguidos, e o Espírito Santo nos revelou, né, que realmente é um principado do engano que está arrebatando essas almas lá e enganando a todos. E o Espírito Santo me levou até lá. Eu passei 15 dias lá em Manaus, e com os obreiros fui lá, fui para a reunião, olhei, observei, e inclusive falei com os apóstolos lá, né? Mandei a mensagem para eles, expliquei tudo. Eles rejeitaram ouvir, né? O que a apóstola Janaína me disse, que o jeito que eu falei, né, que era um principado que estava agindo lá, ela já tinha ouvido de muitas outras pessoas essa mesma história, e que não acreditava, né? E lá eu no culto, lá eu vi no culto, vi manifestação diabólica lá. Qualquer um que pôs os pés lá vai perceber isso, como o irmão Feliciano percebeu. E ela chamou um rapaz, o Everton, né? O Everton na frente. Joelson, né? O Joelson. Chamou o Joelson na frente ali para demonstrar poder. Falou umas palavras em língua de encantamento no ouvido dele. E ele manifestou, ficou ali de uma forma sobrenatural, com os braços abertos, fora de si, inconsciente. Ficou inconsciente ali. Ela disse apenas umas palavras no ouvido dele em línguas. Ele ficou inconsciente, não botou a mão nem nada. Ele ficou com os braços abertos, inconsciente, sem poder raciocinar ali, totalmente dominado. E a gente sabe que a Bíblia diz que o espírito dos profetas são sujeitos ao próprio profeta. A manifestação do Espírito Santo, a pessoa não fica inconsciente sem saber o que está fazendo. A gente sabe quando a pessoa fica inconsciente, ela está possuída, a mente dela, pelo espírito maligno. E ali de onde eu estava, da cadeira mesmo, de longe, eu repreendi em línguas e soprei, e ele voltou ao normal. Depois ela veio de novo, chamou ele, disse umas palavras no ouvido dele, e ele voltou a ficar com esses encantamentos, a mesma coisa de novo. Depois soprei novamente e ele voltou a si. Aí ficou daquele jeito, chamou outras pessoas ali, teve uma manifestação, as pessoas caíram no chão, mas nenhuma teve um arrebatamento, porque nós estávamos ali. Eu tinha feito um propósito com a igreja aqui, de 7 dias, para que não houvesse nenhum arrebatamento lá enquanto nós estivéssemos lá. E nós estávamos lá, realmente não teve a manifestação, mas não teve o arrebatamento. De mentira. Isso eu passei para os apóstolos, dei a mensagem, eles não acreditaram, e como eu repeti, ela falou para mim que já tinha ouvido isto de várias pessoas, que eu não era a primeira e que ela não acreditava. Amém? Então volto a repetir, a pessoa manifesta, ela com espírito maligno, ela fica inconsciente. A pessoa que está
cheia do Espírito Santo, ela é consciente. A Bíblia que nos fala isso. Amém? E a minha visão também se abriu. Eu vi esse rapaz lá com os braços abertos. Eu vi um demônio com os braços abertos. Também a visão do meu filho que estava comigo lá. Quando ele me fala, se abriu e viu um vulto preto de lado da apóstola falando ali com ela. Amém? E a gente ficou nessa guerra lá alguns dias, voltamos. E o Senhor, o principado veio como retaliação, né? Ele veio nos perseguir. E no culto, na hora da adoração, meu filho foi arrebatado e entrou no mundo espiritual e teve uma guerra com esse principado. Foi o principado da Pérsia e da Shalom, o qual o principado da Shalom era maior do que o da Pérsia. Teve uma luta, foram uns 3 dias de luta aqui, de guerra espiritual, e passou uns 3 dias sendo arrebatado, mas Deus deu a vitória. Deu a vitória pelo sangue de Jesus. Ele vai contar agora e eu vou perguntando algumas coisas a ele para ficar mais claro para meus amados ouvirem, amém? Aldemir Flávio, conte como foi o primeiro arrebatamento. Você lutou contra o principado da Pérsia e o da Shalom. Pais amados, hoje eu vou contar o meu testemunho de uma visão, né, que eu tive na hora do culto, especificamente na hora do louvor. Eu estava em pé louvando o Senhor, quando eu me senti como eu estivesse voando. Eu olhava assim, eu via como eu estivesse levitando. Aí, como eu estivesse levitando, uma mão tivesse me segurado debaixo, tivesse assim. Aí quando eu passava do teto da igreja, eu subia mais uns minutos acima. Aí eu me via num pasto, assim, parecia um pasto assim bem grande, verde, com a grama bem verde, assim, o céu sem nenhuma nuvem e um monte de árvores secas. Um monte não, uma árvore seca ali e outra ali. Aí eu via 2 demônios, um que a gente mora num prédio, um prédio de 2 andares, mede 30 metros pra cima. Aí eu vi aquele demônio da Shalom. O da Shalom era 10 metros acima, ele era 40 metros. Mas o da Pérsia era 30 metros, era 10 metros menor do que ele. Então você foi ali, foi para o mundo espiritual e se encontrava um local com pasto, com algumas árvores secas, e você viu 2 demônios, não é isso? O principado da Pérsia e o principado da igreja Shalom de Manaus. Sim. E o principado da Pérsia era do tamanho do prédio onde a gente mora, né? Que é um prédio de 3 andares na verdade, né? E o principado da Shalom era 10 vezes mais 10 alto, vezes não, 10 metros mais alto. 10 metros mais alto do que o principado da Pérsia. Era esse entendimento que você tinha na hora, no mundo espiritual, né? Ele Sim. tinha esse entendimento que o principado da Shalom era 10 metros maior do que o principado da Pérsia. Então mais maior e mais forte. Era isso? Sim. Aí continue. Aí eu me via como fosse dentro de qual o nome? Como fosse um campo de força, uma parede invisível, o teto invisível e as paredes invisíveis. Eu ia abrir jejum depois do culto. Aí o Senhor me mandou eu ir aqui na terra e abrir o jejum. Fui lá, bebi água e voltei de novo. Me ajoelhei e voltei de novo pra guerra. Então aí o Senhor mandou você abrir o jejum. Pra eu ter a armadura. Aí você voltou, abriu os olhos, voltou e tomou água, né, para refrescar. Aí se ajoelhou e abriu o jejum. De 24 horas. Abriu o jejum naquele momento de 24 horas, na hora do culto. Sim, no começo. Aí voltou de novo pro mundo espiritual. Voltei de novo, eu me vi subindo como eu aí disse no começo. se viu de novo subindo. Sim, levitando. Levitando pro mundo espiritual novamente. Aí Sim. se encontrava lá. Aí conte. Aí eu vi aqueles demônios, eles queriam me atacar, eles ficavam bem pertinho assim do campo de força, do campo magnético.
Aí, quando eu abri, gente, quando eu voltei, eu senti algo pesando assim em mim. Aí o senhor me dava entendimento que era armadura. Eu tava segurando um escudo e uma espada, só que eu não vi os dois. Era tudo invisível. E eu sabia que era de um material assim, bem duro. Assim, que não dá pra se quebrar, inquebrável, nada. Como carbono, assim, como fosse carbono, só que era mais duro. Aí tinha um botão assim, parecia que ele tava flutuando, só que ele tava naquele campo magnético. Aí apertava aquele botão e subia. Aí depois descia quando a gente passava. Aí eu não apertei o botão. Aí quando eu olhei assim, eu tentei lutar, né, com o demônio da Shalom, eu não consegui, porque eu me cansei muito. Aí eu entrei de novo na base, né, no campo magnético, fechei o botão e pedi auxílio ao Senhor, porque aquela guerra ia ser muito árdua. Aí dois anjos desceram do céu. Aí eu tinha... Parecia que o teto, parecia que ele se abria para os anjos descer, que nem os anjos conseguiam passar aquele campo magnético, que era duro. Aí eles desciam, aí eu apertava o botão e a gente ia guerrear. Eu e o anjo um anjo, a gente ia lutar contra o principado da Shalom. E o outro contra o principado da Pérsia. Eu e o meu anjo, a gente fazia assim um escudo. O meu escudo fazia uma primeira campo de força. O do segundo anjo fazia outro campo de força. Segunda camada de campo de força. Aí a gente demorou tempo para derrotar os demônios de Ashalon. Então, recapitulando para o pessoal entender. Você estava sobre esse campo magnético, um campo de força, você estava segurando o escudo e a espada, a armadura, e você viu que o principado era forte e pediu ajuda celeste. Foi, eu tentei lutar. E veio dois anjos. Aí um anjo ficou com você e o outro anjo foi lutar com outro principado, não é isso? Aí o teu escudo fazia uma camada protetora e o escudo do anjo também fazia outra. Como fosse uma linha depois da outra. Aí vocês dois, você e o anjo ficou lutando com o principado da Shalom, não é isso? Sim. E o anjo foi lutar com o principado da Pérsia. Aí continua. O principado da Pérsia tinha um monte de bombas que eu não disse ainda, me esqueci de falar antes, mas ele tinha um monte de bombas e que, como fosse bomba atômica, aonde ele jogasse aquela bomba, ficava preto, aquele lugar que a explosão era ao mesmo tamanho, como fosse duas mesas assim, uma do lado da outra. Pronto, ele jogava as bombas. Faça só o que você viu, pronto, não precisa dar detalhe, vá, conte. Aí a explosão era grande e onde ficava preto, igual carvão. O principado da Pérsia jogava essas bombas e onde elas pegavam, explodia e ficava preto, igual carvão, ficava trevas. Ficava trevas. Pronto, aí continua. Se ele jogasse no céu, aquela parte do céu ia ficar preta. E também outro detalhe do demônio da Shalom, ele tinha um monte de braço com espada, que ele ia jogando assim. O principado da Shalom, que estava lutando contra o outro anjo, tinha um bocado de braço, cada braço tinha espada. E ele ficava lançando a espada em vocês. Em nós, só que a gente ficava de boa, né? Porque eu não conseguia por causa do escudo. Aí a gente foi lutando, até que a gente conseguiu fazer com a espada assim, nele. Porque quando... Então ele ficou jogando as espadas em vocês. E no anjo, aí vocês ficaram se protegendo com escudo. Sim. Pronto, aí depois. Aí quando o anjo terminou, o outro anjo terminou com o principado da Pérsia, que ele desapareceu, o principado da Pérsia, aí parecia que quando o principado da Pérsia foi derrotado, ele passou as bombas pro demônio da Shalom. Aí era bomba ao mesmo tempo, bomba ao mesmo tempo espada, assim. Então o anjo conseguiu destruir o principado da Pérsia, aí as bombas do principado da Pérsia passou o principado da Shalom. Sim. Aí o principado da Shalom lançava tanto espada como
ao mesmo bomba. tempo assim. Bem rápido, os braços bem muito rápido e rápido. Aham. Lançando. Gente, que ele era grande, tinha muito braço, tinha um monte de espada. Aí o anjo chegou e fez a terceira camada do escudo magnético. Aí a gente conseguiu, quando o anjo chegou, a gente conseguiu fazer assim nele. Aí ele parou, aí parece que quando a gente bota os braços assim junto, aí a gente solta, eles fazem assim, né? Ele parava assim, aí uma parte dele caía pra cá e outra pra cá. Ele não caía assim, como o gigante, ele não caía assim de lado. A gente cortava ele como fosse um bife, assim, que corta assim pra ficar mais mole. Aí a gente fazia só assim, ó, nele, assim, com a Até o espada. ponto. O outro anjo veio ajudar vocês. Sim. Aí vocês ficaram os três com escudo. O escudo. O outro anjo botou o escudo no meio. Aí vocês, no teu escudo, o escudo dos dois anjos, ficaram se protegendo das bombas, isso, e das espadas. Aí vocês se uniram às espadas e cortaram ele, foi isso? Foi. Como foi? Aí parecia. Aí fez uma espada enorme, assim, de 10 barras, assim. A espada de vocês três se uniram. Aham. Numa Sim, só. Numa só. Aí vocês partiram ele, o principal da É Shalom. uma espada bem grande, assim, ó. Que dava pra nós três segurarmos. Assim, Sei. uma aqui, outra aqui, outra aqui. Tinha 3 barras assim pra segurar. Assim, quando pega assim, né? Aí a gente fez assim com aquela espada bem grande, né? Bem grande assim, que era bem assim. Aí a gente só fez assim nele, assim, ó. Pum. Aí ele parou assim, caiu pro lado assim. Aí partiu ele em banda. Partiu ele em banda. Ele em pé assim, ó. Ele em pé, aí ele se abriu, partiu em banda. Abriu assim, ó, daqui até aqui, pum, pro lado. Então cada um, você e os dois anjos, cortaram ele, a espada de vocês transformaram em uma e cortaram ele no meio. Sim, aí eu vi um monte de Aí dentro dele saiu uma banda de um lado e do outro, o principal da Shalom, de Manaus. Saía que E saiu bastante a letra E. Aham. A letra E. Bastante da letra E. Que é o espírito do engano. Que é engano. Bastante. Bastante. Muitos. Demais. Como ele tinha uns 30 metros de altura no mínimo, né? Que falou. 40 metros, né? Muito alto. Muito alto, Grande. que não dava nem pra ver a cabeça dele assim. Aí quando vocês partiram, ele saiu bilhões de E, bastantes. Trilhão, Letra sei E. lá. Muitos. Muitos. A letra E, de dentro dele. Aham, bem pequenininho assim, ó. Meus amados, interessante. Que o entendimento que o Senhor me deu, que era a letra E do engano, né? Espírito do engano. Aí da Shalom, o entendimento que o Senhor me deu, que o Senhor ali tinha libertado muitas almas, né? Que estavam presos nesses arrebatamentos que são mentirosos. O entendimento que o Senhor me deu no meu coração, Espírito Santo, que o Senhor ali teve misericórdia e libertou muitas almas ali que estavam aprisionadas pelo espírito do engano da Shalom, como já vários irmãos já até falaram, né, que não criam nesses arrebatamentos, mas muitos ainda estão crendo. Então os que estão sendo sinceros, que o Senhor me revelou, eles vão ser libertos. O Senhor abrirá os olhos deles. E os que querem continuar no engano, nesse sobrenatural que é enganoso, né, vão continuar sendo enganados. Né, o apóstolo e a apóstola estão sabendo, passei até a mensagem para eles, para ficar gravado, e eles rejeitam, né? Inclusive, repito mais uma vez, ela me disse que eu não era o primeiro que dizia isso para eles, que já tinham ouvido de muitos, que era o principal do engano lá, mas não acreditava. Para ficar bem claro que oramos por a vida deles, né? E eu estou postando já esse vídeo para fortalecer os que já estão abrindo os olhos, que é justo essas letras E que saíram de dentro do principado, são o espírito do engano, são as almas que estão sendo libertas, que o Senhor está libertando elas, as que estão em sinceridade, porque as que gostam desse sobrenatural que é mentiroso, as que não querem abrir o coração, vão permanecer no engano, que a Bíblia diz que Deus, lá em Tessalonicenses, entrega as almas ao espírito do engano, porque rejeitam o espírito da verdade, amém, da santidade.
E repito mais uma vez, eu vi as manifestações sobrenaturais lá, são demoníacas, não são conscientes, são inconscientes. E qualquer uma pessoa da palavra de Deus sabe que a gente não fica inconsciente com o Espírito Santo. Quando a pessoa fica inconsciente, ela está dominada pelo maligno. É como se ela tivesse drogada. Ela toma um medicamento, ela não está consciente das suas ações. Ela bebe uma bebida alcoólica, não está consciente das suas ações. Ela está aflita, não está consciente, está dominada. Está dominada. É diferente da pessoa que ali está com o Espírito Santo. Ela tem ordem, organização, consciência. Amém? Ela está ali no Espírito. A qualquer momento ela pode abrir os olhos, a qualquer momento ela se levanta. Não tem esse negócio de estar rodando e estar caindo, não. Isso é manifestação demoníaca. Negócio de estar parado sem poder se mexer com o braço aberto, não. Amém? Aí continue. Aí quando a gente derrotou ele se derreteu no chão. Aí o anjo me levava até a igreja, né? Aí, que é muito grande. Aí eu vi um demônio menor, né? Da altura de um homem normal. Um perto da bateria e outro na porta. Que na bateria, assim, no lado esquerdo, aí ele ficava perto da bateria. E outro na porta no lado esquerdo também. Aí você viu esses dois demônios, né? O anjo lhe levou depois que o principado, né, foi morto lá, foi derrotado. Ele lhe levou o seu espírito até a igreja Shalom de Manaus. Sim. Você já tinha ido já, né? A gente já tinha ido lá. Levou você lá e você viu um demônio lá na entrada e outro demônio perto da bateria. Uhum. Né? Sim. Nós sabemos que a igreja de Santa Doutrina, né, não usa bateria. Sabe muito bem disso, quem vive a Santa Doutrina. Interessante, meus amados, é que o principado da Pérsia é um principado poderoso, grande. Todo mundo sabe aquele principado da época de Daniel, que impedia o anjo, o anjo vinha com a mensagem, né? Que o principado da Pérsia é grande, ele é poderoso. Mas o que me chamou a atenção é que o da Shalom, do engano, é mais forte que ele, porque só um anjo derrotou o principado da Pérsia. E o principado da Shalom foram 2 anjos, né? Mais um remido pelo sangue do Cordeiro para derrotar ele, né? Os 3 se uniram, o escudo e a espada, e derrotaram ele pelo poder de Deus. Deus usou. Então, o que me chama a atenção isso, é uma coisa tremenda esse principado da Shalom aí. Realmente tem enganado a muitos, inclusive até os apóstolos. Mas eu já abri os olhos deles e, como ela mesmo disse, várias pessoas já disseram a mesma coisa, que ali é engano, mas eles não querem acreditar. Amém? Aí terminou, né? Glória a Deus. E depois, né, dia depois, teve outro arrebatamento também, né? Do mesmo jeito que eu Do mesmo jeito, ele vai contar em outra oportunidade. Eu vou postar novamente que os 2 demônios que estavam lá, né, vieram com um exército de esqueleto também, contra-atacar nós aqui na hora do culto. Também ele, o Aldemir Fábio, foi arrebatado e lutou contra eles, né? Deus usou ele e usou os anjos para lutar. Em outra oportunidade eu vou contar aos amados, amém? Para não ficar muito longo esse vídeo, para vocês observarem, né? E o Espírito Santo me deu essa ordem de postar, e também deu a ordem a você que está ouvindo, a você que crê na verdade, que crê na Bíblia, que crê em Jesus. Não se amedronte, porque muitos têm medo, né? Tem medo de perseguição, muitos têm medo de falar a verdade. Não se acovarde, porque os covardes não entrarão no reino de Deus. A Bíblia é muito clara. Passe esse vídeo para frente, é uma ordem do Espírito Santo. E você não acredita, ore a Deus, que Ele vai falar, é uma ordem dele. Você passe e propague no seu canal, você que está ouvindo. Mande para os outros canais, propague, porque é a verdade, E o Espírito Santo libertou, né? Cortou o principado da Shalom, que é mais forte que o principado da Pérsia, e saiu várias milhões de letra E, espírito engano, e letra E de dentro dele. Ou seja, ele perdeu essas almas.
E muitos já relataram já que abriram os olhos. Amém? Então ajude o reino de Deus, propague, não tenha medo, que teve até um arrebatamento delas depois lá, que o falso, né, se passando pelo Espírito Santo, arrebatou o rapaz lá, enganando eles. Os adolescentes são arrebatados lá, enganando, dizendo que quem mexesse com eles ia ver que ninguém ia mexer com ele, que ia se dar mal, não sei o que. Eu repito, não me dei mal, pelo contrário, eu e a igreja aqui, cada dia que passa, estamos mais abençoados do que nunca com a presença do Espírito Santo, abençoado em todas as áreas, causa e caminho, corpo, alma e espírito. E só temos a estar abençoado porque estamos com o Espírito Santo. É Ele que nos dá o livramento, como eles que nos protegiam desses ataques do principado. E veio os outros ataques também, que nós vamos contar mais posteriormente. Não tenha medo. Não tenha medo de oração contrária, a não ser que você não esteja andando na verdade, meu amado. Aí sim você tem que ter medo. Mas se você estiver andando na verdade, no temor a Deus, não tenha medo de nada não, que é Deus que nos protege, é o Espírito Santo. Então propague, fala a verdade, não tenha medo de nada. Tenha temor a Deus, porque Ele pode lançar o corpo, alma e espírito no inferno. Mas o homem nada pode fazer, e tudo que o homem faz é com a permissão de Deus. Amém, meus amados? Um abraço. Vou estar postando, voltar a postar. O Espírito Santo mandou e nós vamos obedecer. Quando ele mandar a gente parar de postar, não vamos postar novamente. Não estou aqui para ser famoso, tampouco para ganhar dinheiro, porque isso é maligno. Fama, dinheiro e sucesso. Nem para crescer canal. Estou aqui, uma ordem do Senhor. Ele mandou parar, parei uns dias, né? Acho que faz um ano por aí, né? Faz um ano, né? Ele mandou voltar agora, estou voltando com o maior prazer. Se mandar parar de novo, eu paro. É assim, meus amados. Amém? Esse é amigo quem vos fala, Pastor Liberato. Estou falando pela boca do Todo-Poderoso Espírito Santo. Acreditem, orem para que os outros venham acreditar. E muitos não vão. Esses que não vão ficar acorrentados na mentira. Mas está tudo anotado por Deus. Eu fui até lá, passei 15 dias lá, eu presenciei. Também o irmão Feliciano, também ele foi lá e presenciou coisas absurdas também. Que ele não quer dizer, até no canal dele mesmo ele disse que não ia dizer. Coisas absurdas lá, que não convém, estou falando por mim, o que Deus mandou falar. E não tenha medo, você aí não tenha medo, poste e diga a verdade, porque o Espírito Santo vai lhe cobrar. Amém? Um grande abraço a todos. Eu vou ficar postando o culto, a oração, né? Vou postar o culto nesse canal. Vou postar as experiências, arrebatamentos verdadeiros, como do Adão Campos, muitos outros arrebatamentos dos nossos irmãos. Amém? E aqui que nós temos na igreja também, sempre Deus está nos arrebatando, nos dando visão para crescimento e edificação da igreja. E tem as pregações no canal, as pregações da verdade. Estamos sempre em jejum, oração. São 12 jejuns que a gente faz todo mês, toda a igreja. A gente faz o de 3 dias, 3 noites. Eu faço 3 dias, 3 noites, sem comer, sem beber, alimento, nem nada. E a igreja, e nós vamos fazendo o restante 24 horas. Mas tem um no mês que é de 3 dias, 3 noites. E os outros jejum, os outros 9 são de 24 horas cada jejum, apresentando a igreja. Estou falando para todos terem um entendimento, não para me apresentar nem nada, amém? Para que todos venham saber que as revelações são verdadeiras e que o intuito é abrir os olhos dos irmãos, porque o Espírito Santo mandou. Se ele não tivesse mandado, eu não postava e nem nada. Pode ter certeza disso, porque cada um também tem que buscar a presença de Deus e se humilhar para receber as excelências das revelações. Estou postando porque ele mandou, é uma ordem dele, por amor à igreja. Amém, meus amados? Um grande abraço, aqui é o Pastor Liberato. E o meu filho, que é o Aldemir Fábio, ele tem 10 anos, né? Ele não sabe, tá meio nervoso para falar, se expressar. Por isso que eu estou ajudando a ele, amém? Ele tem outros arrebatamentos também, eu tenho também. E na medida que o Senhor for falando, a gente vai postando, amém? Próximo arrebatamento vai ser sobre a luta dos outros 2 principados que ficaram lá. Um na próxima bateria e outro na entrada na igreja Shalom de Manaus. Amém? Que teve essa luta, que vieram contra-atacar nós novamente. Mas o Senhor, pela sua infinita misericórdia, nos deu o livramento.
para a honra e glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Amém? A paz do Senhor Jesus, um abraço a todos e que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? E graças a Deus.